desafio para você. Olá, eu sou a Dani Cador, eu sou teóloga, design de moda, escritora e aqui na internet eu compartilho sobre Jesus e a palavra. E nesse momento em especial eu tenho um desafio para você. E eu criei esse desafio há alguns meses em um grupo fechado, que é o Vida que Glorifica. Esse desafio aconteceu, mais de 2.000 pessoas participaram dele, onde elas se comprometeram em 30 dias buscar desenvolver 7 hábitos. E depois de tantas pessoas que se comprometeram com esse desafio, eu decidi transformar ele num e-book que você vai ter gratuitamente no link da descrição e compartilhar com mais pessoas. Então, o desafio Vida que Glorifica agora está disponível para todo mundo que quiser participar, não só num grupo fechado. E como eu falei, esse desafio ele tem como objetivo desenvolver 7 hábitos em 30 dias. Eu preciso começar te dizendo com muita sinceridade que alguns hábitos demoram muito mais tempo do que 30 dias para serem desenvolvidos. Mas nós colocamos esse período de 30 dias para que você consiga intencionalmente focar neles. E depois, obviamente, a ideia é que você continue cultivando esses hábitos. E por qual motivo eu criei o desafio Vida que Glorifica? O nome já dá uma pista enorme pra gente, tá? Nós fomos criados com um propósito: glorificar a Deus. Quando nós não glorificamos a Deus, nós não cumprimos o nosso propósito aqui na Terra. E como consequência, nós também não desfrutamos de contentamento. Nós somente desfrutamos de uma vida contente, plena, quando nós vivemos de maneira alinhada, adequada ao propósito pelo qual nós fomos criados, glorificando a Deus com tudo que nós temos e somos. E isso inclui todas as ações que nós realizamos ao longo do nosso dia e também os nossos hábitos. Dani, os hábitos. Sim, pesquisas mostram que 40% das ações que nós fizemos ao longo do nosso dia não são decisões que nós tomamos racionalmente, nós não ponderamos e pensamos sobre elas, mas são hábitos que se formam de acordo com a maneira que nós vamos vivendo dia após dia. É por isso que os hábitos eles são tão importantes e precisam ser mencionados quando nós falamos sobre ter uma vida que glorifica ao Senhor. Porque se nós não prestarmos atenção nos hábitos que nós desenvolvemos, como consequência nós não vamos conseguir ter uma vida que glorifique ao Senhor, porque se os nossos hábitos não estiverem alinhados com aquilo que a palavra diz, não forem coerentes com a vontade de Deus para nós, como consequência uma parte muito grande da nossa vida também não vai estar sendo coerente com a vontade de Deus para nós. É por isso que nesse desafio nós focamos nos hábitos, porque eles de fato são muito importantes. No e-book eu abordo mais sobre os hábitos, sobre a glória de Deus, mas antes de nós irmos para o nosso desafio propriamente dito, eu quero falar algo com você. Talvez você é uma dessas pessoas que pensa que não tem hábitos, você diz assim: Dani, eu não tenho hábitos, e eu vou te dizer, mentira! Você tem hábitos, o que pode acontecer é que você não tem bons hábitos. E por não ter bons hábitos, talvez você julgue que você é livre de hábitos. Muitas vezes nós consideramos uma pessoa que come saudável alguém que tem o hábito de comer saudável, praticar atividade física. Mas uma pessoa que come de maneira desregrada, diariamente, seguindo o mesmo padrão, também possui um hábito. Se você acorda pela manhã e você sem nem pensar vai escova os dentes, você possui um hábito, esse é um bom hábito. Mas se você acorda pela manhã e você logo abre o seu celular, você também possui um hábito. E esse hábito não é tão bom assim, né? Então, todos nós temos hábitos, e esses hábitos são determinantes para aquilo que nós vamos desejar, para a nossa relação com o Senhor. Por isso que como cristãos também é tão importante que nós observemos os nossos hábitos, porque eles vão nos moldando. Mas a boa notícia é que assim como os hábitos nos moldam, a maneira que nós vivemos também nos molda. Então é importante que nós nos esforcemos e intencionalmente busquemos criar hábitos alinhados com a palavra de Deus, alinhados com o cuidado que nós temos que ter com o nosso corpo, com as nossas relações, com o nosso lar. Então nesse desafio nós vamos com intencionalidade buscar desenvolver hábitos. Em primeiro lugar, eu quero que você se comprometa com esse desafio, porque quando nós nos comprometemos existe muito mais chance de nós prosseguirmos até o nosso objetivo. Então, em primeiro lugar, eu quero que você se comprometa com esse desafio, que assim que você terminar o vídeo, você baixe o e-book
e se comprometa a ler o e-book e realizar os desafios que você vai encontrar lá. Meu segundo convite é que você convide mais pessoas para participar desse desafio com você. Você não precisa necessariamente mandar esse vídeo. Você pode só mandar o e-book no grupo das suas amigas, você pode compartilhar no grupo da igreja. Esse e-book de fato é para abençoar pessoas e incentivar pessoas a desenvolver hábitos que as aproximem do Senhor. Se você quiser enviar também esse vídeo para que elas consigam entender melhor, você pode enviar, mas só no e-book você já vai conseguir compreender exatamente como vai funcionar o desafio. Então, convida suas amigas, convida suas irmãs, para que intencionalmente vocês juntas se comprometam a viver os próximos 30 dias de maneira intencional, desenvolvendo hábitos que aproximam do Senhor e também melhoram a maneira que nós vivemos aqui na Terra. E eu vou compartilhar com você rapidamente os 7 hábitos que nós buscaremos desenvolver. Mas para início de conversa, eu preciso te dizer que nenhum desses hábitos é uma regra rígida. A minha ideia é que você observe o desafio de maneira coerente com a sua rotina e observe como ele pode se encaixar na sua realidade e na sua vida. Não que você tente viver algo idealizado, mas algo plausível para você. Então, em questão de tempo, por exemplo, você não precisa se comprometer com 1 hora em algumas áreas, você pode se comprometer com 10 minutos. Então, que você se comprometa com algo que você vai ser capaz de realizar. Porque melhor do que metas grandiosas não realizadas é pequenas metas realizadas. Então, vamos para a primeira parada do nosso desafio. Você vai encontrar o desafio no e-book, aqui eu só vou mencionar com você rapidamente as áreas que nós vamos nos desafiar a desenvolver bons hábitos. E a primeira área é a leitura bíblica, não poderia ser diferente. Para que nós desfrutemos de uma vida bem vivida, para que nós desfrutemos de uma vida que glorifica ao Senhor, nós precisamos construir uma vida aos pés de Jesus. A palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Ela nos orienta, ela nos guia, ela nos fortalece. Uma vida bem vivida, uma vida construída sobre a rocha, é também uma vida construída sobre a palavra de Deus. Então, o nosso primeiro desafio é relacionado à leitura bíblica, a ler a Bíblia diariamente. O segundo desafio é sobre desconectar. Nós vivemos em um mundo conectado, onde as pessoas estão o tempo inteiro recebendo informações, escutando vídeos, escutando podcasts, vendo coisas, e nos sobra pouco tempo para reflexão, meditação, pouco tempo para que nós até mesmo conversemos com o Senhor, escutemos os nossos pensamentos, avaliemos nossa vida. Então, o segundo desafio se trata de nós termos períodos do nosso dia onde nós estamos intencionalmente desconectados da internet, do nosso celular, para nós estarmos focados no Senhor, nós estarmos atentos às atividades que nós estamos realizando. O terceiro desafio é sobre nós cuidarmos do nosso corpo, sobre movimentar o nosso corpo. Muitas pessoas acreditam que o que importa é somente cuidar da mente, do espírito, mas elas se esquecem que é fundamental nós cuidarmos do nosso corpo. E é muito importante nós termos um corpo que se movimenta. Nós vivemos em uma sociedade onde nós temos cada vez mais facilidades e cada vez mais nós nos tornamos sedentários. Mas o corpo que Deus nos deu foi feito para o movimento e é necessário que nós tenhamos uma vida ativa. E a maior parte das pessoas hoje em dia precisa ser intencional ao movimentar o seu corpo. Aqui eu quero destacar mais uma vez, é o que você pode, como você pode. Eu falo muito sobre cuidar do corpo e esses dias uma mãe me escreveu falando: eu já fiz o meu exercício, é 100 agachamentos com a minha bebê no colo. É a realidade dela, é o que ela pode fazer hoje. Então, ao se desafiar a movimentar o seu corpo diariamente ou uma quantidade de vezes por semana, pondere a sua realidade, seja sincero, o que você pode fazer, como você pode fazer. O quarto desafio é cuidando do nosso sono. Muitas pessoas pensam que não dormir é um ato de piedade, muitas pessoas ignoram a necessidade de dormir. O nosso corpo precisa de descanso e horas de sono adequadas. Muitos problemas emocionais, muitos problemas de saúde, muitos problemas surgem na nossa vida justamente por nós ignorarmos a importância de nós termos um sono adequado. O quinto desafio é nós termos uma vida onde nós falamos com Deus diariamente. Não somente enquanto nós estamos fazendo outras tarefas, mas ter um período separado e intencional onde nós conversamos com Jesus, onde nós oramos, onde nós falamos sobre a grandeza do nosso Deus, compartilhamos nossos sentimentos, compartilhamos nossas angústias, compartilhamos tudo aquilo que Ele é para nós. Relações são baseadas em diálogo e o mesmo acontece
com nós e o nosso Senhor. Nós temos que ter uma vida de diálogo com o nosso Senhor. Por isso que nesses 30 dias nós vamos nos comprometer a diariamente orar. O sexto desafio também envolve o cuidado com o corpo e é priorizar os alimentos que Deus criou, ao menos numa refeição do dia. Nós nos acostumamos a alimentos hiperpalatáveis, nós nos acostumamos com alimentos processados e muitas vezes nós temos dificuldade de ver a beleza, a variedade e graça nos alimentos que o Senhor criou. Então eu te incentivo a pelo menos numa refeição por dia valorizar, se possível, e comer majoritariamente alimentos que o Senhor criou, para que você consiga voltar e encontrar graça nessa variedade da criação de cores, texturas, sabores. Que a gente possa glorificar também o Senhor, nos alimentando, quando possível, de maneira saudável com aquilo que Ele criou. Porque grande parte de tudo aquilo que nós precisamos para manter o nosso corpo saudável e em funcionamento está exatamente nos alimentos que o nosso Deus criou. Porque Ele faz tudo perfeito, inclusive os alimentos. E o sétimo desafio é cuidar do seu lar. Diariamente separar algum momento para que você coloque a sua casa em ordem e deixe as coisas organizadas. Nós servimos um Deus de ordem. E isso significa que é importante que nós mantenhamos o nosso lar e a nossa casa em ordem, nos empenhando para isso, dentro do possível, obviamente, sem idolatria e sem desleixo. Você está pronta para começar esse desafio? Então eu te convido nos próximos 30 dias, intencionalmente, viver esses 7 hábitos que eu mencionei para você e que você vai encontrar o desafio completo no e-book, visando glorificar o Senhor em todas as áreas da sua vida e vivendo com intencionalidade para a glória do nosso Deus. Não se esquece que o e-book está aqui na descrição e também não faz esse desafio sozinha, convida suas amigas, compartilha com as irmãs da igreja e vamos intencionalmente glorificar ao nosso Senhor, desenvolvendo hábitos coerentes com aquilo que Ele nos revela, com a maneira que Ele nos criou, com a ordem que Ele estabeleceu. Que nós tenhamos uma vida que em tudo glorifica ao Senhor. E eu tô muito animada para começar esse desafio com você. Meu desejo é que Ele te abençoe e te aproxime do Senhor.